Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvinte! Olá, ouvintes! Estamos de volta com o Escudo do Mestre para deixar vocês mal acostumados no ano de 2020. Realmente, eu acho que é ano de 2020... Assim, primeiro que a gente tá com um tempo de sobra até, né? Eu tô, pelo menos. Então vai dando vontade de fazer essas coisas. Outro que nesse formato a gente consegue gravar, né? É um formato simples, é só falar o que a gente já fez, né? É Porque verdade. a gente não para de ler livro de RPG, ver coisa de jogo, a gente não tá jogando, ou eu pelo menos não tô jogando tanto, eu não tô experimentando tantos sistemas, mas lendo a gente tá, né? Então, É verdade, é verdade. Então, antes de mais nada, vamos nos apresentar, porque esse é sempre o primeiro episódio de alguém, eu maravilha. imagino. Então, eu sou o Chess, vulgo Guilherme, um dos hosts deste programa, e comigo está aqui meu velho companheiro de casa. O Vitor, também conhecido como @capivara no Twitter. Pois é. E hoje nós vamos voltar aqui com o nosso formato House, que é uma piada interna agora, né? Porque ninguém mais lembra do motivo de porque esse negócio se chama House. Se a gente fizer mais acho que uns 3, 4, o House vai virar o formato principal, você sabe, né? Isso é verdade, vai passar Vai tranquilamente. ultrapassar os nossos episódios normais. Verdade, verdade. Se bem que tá certo até, né? Tem o pessoal que faz episódiozinho de notícia, dropzinho, geralmente passa o normal. Uhum. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, hoje nós estamos aqui no House, vamos falar, cada um de nós, sobre algumas coisas que nós estamos lendo, consumindo, que achamos interessantes, recomendações de coisas para os nossos ouvintes irem atrás, e podem ser RPGs ou não. Às vezes são outras coisas que são tangencialmente ligadas a RPG ou nem isso, mas que de alguma maneira nos influenciam e nós achamos interessantes e que vale a pena trazer para o público aqui. Mas alguma coisinha de RPG sempre tem, e talvez seja uma boa de começar por RPG, né? Podcast de RPG, começa com RPG. Acho justo, acho digno. E aí, Vitor, o que você tem para recomendar de RPG hoje? Cara, eu quero falar de um jogo que eu li recentemente. A premissa me chamou muito a atenção, apesar de eu não gostar muito do material original. E eu acabei indo atrás pra ver. Eu acho que. Eu tenho certeza que você conhece um jogo da Apocalypse Entity chamado Legacy, Life Among Ruins. Conheço, gosto bastante, inclusive. Que inclusive tá tendo, ou já acabou no momento que a gente tá gravando esse episódio, um financiamento coletivo para lançar aqui em português, né? Uhum. A segunda edição. O que eu não sei se você sabe é que o pessoal da mesma editora, eles têm um projeto que chama Words of Legacy, que é pegar o sistema ou a base mais ou menos do sistema que eles fizeram em Legacy e tentar transportar para outros cenários, modificar. Você já tinha ouvido falar alguma coisa disso? Eu não conhecia essa iniciativa, pra ser sincero. Então, qual que é a pegada? Bom, as histórias de fantasia, muitas delas terminam naquele momento que você derrota o grande vilão e se livra do seu julgo, né? Senhor dos Anéis é assim, né? Você termina, derrota o grande vilão, etc. E aí, teoricamente, os reinos vão se reerguer e etc e tal, e são coisas que a gente não vai ver naquela obra, né? Aquele meio que felizes para sempre. Esse jogo que eu vou falar chama Free From Yoke, né? E ele é um jogo sobre o que se passa depois. Ele é um jogo sobre um mundo de low fantasy, né? Então um mundo de fantasia onde existe um tipo de magia, mas ela é mais sutil. Até existem monstros, mas eles são coisas bem de lendas. E você tem esse lugar que ele era um reino
e ele era composto por vários clãs, casas, etc. E ele passou sobre o jugo de um império. Ele foi dominado por um império e passou muitos anos assim, parece uma centena de anos sobre o jugo desse império, até que começa uma rebelião, e essa rebelião consegue não derrubar o império, mas libertar essa região do jugo do império. O império é grande demais, ele ainda existe, mas vocês estão livres. Uhum. E o jogo, ele se passa após isso. Então, como é um jogo de Legacy, baseado no Legacy Live Among Ruins, para quem não sabe, em Legacy você joga com 2 tipos de jogos. Você joga com uma família, um clã, uma família, que eles chamam essa parte do jogo de zoom out, né? Uhum. Que seria uma visão do macro, e você joga com um personagem específico dessa família, que são os momentos que ele chama de zoom in, né? Quando a ação daquele personagem vai ser importante. Essa é a pegada do Free From Yoke. Ele é um jogo onde você vai pegar um clã ou uma força desse mundo, desse reino, seja ele uma guilda de comerciantes, ou a igreja do reino, ou uma ordem de cavaleiros que dominavam as estepes, uma região específica. E você vai jogar com os interesses dessa casa enquanto esse mundo está sendo reerguido. Ele tem vem uma inspiração forte aqui, apesar de na hora de falar de inspirações o autor não cita, mas a gente pode pensar em Game of Thrones também, no sentido que cada uma desses clãs, ou o que quer que seja, eles têm aquelas características muito únicas, né? Então você tem o The Breath of the Sea Serpent, que é a galera que vive nas ilhas, que domina a navegação e etc. Você tem os Horse Lords of the Steppes, né? Que são aquele pessoal baseado nos mongóis, né? Então eles vivem nas estepes, tem uma relação com os cavalos, etc. Você tem os Teachers of the Ancient Truths, né? A galera que eles conhecem a antiga religião, que não foi a religião que o Império trouxe, a religião que era da galera que nasceu aqui, que é uma religião diferente. Lembra um pouco a relação dos celtas com os romanos, talvez. Isso, assim. É bem assim. E aí, cada um dessas casas, a casa ela é um playbook. Cada uma delas vai dizer, vai dar algumas características da sua casa, vai dar alguns planos para você. Nenhuma das casas, e isso que eu achei mais legal, nenhuma delas está meio que chefiando esse novo reino. Existe um personagem que é o Arbítrio. Ele foi o cara ou a entidade que foi responsável pela libertação. Então ele pode ter sido um herói que surgiu do povo e foi juntando rebeliões e agariando forças. Ele pode ser 3 dos maiores guerreiros do reino que foram treinados e destinados a fazerem isso. Ele pode ser 5 pessoas que foram imbuídas dos poderes da própria terra, dos próprios elementos, e se tornaram avatares da própria terra, e agora fazem meio que um concílio para reger. E cada um desses arbítrios tem um playbook próprio que fica a cargo do mestre. Então, o mestre ele vai ter suas funções normais, mas ele também meio que tem um grande NPC na mão dele, que é o arbítrio, que vai ter movimentos próprios, vai ter uma agenda própria, vai ter coisas que ele faz para influenciar o reino. A criação de personagem nesse jogo, ela envolve criar o mapa do reino. Então, cada uma dessas casas, quando você escolhe, você está criando, você começa, cada uma delas vai ter um ponto específico, né? Então, você vai jogar com o pessoal que são das ilhas, desenha a costa do reino. Então você vai lá e os jogadores vão desenhando o mapa conforme vão criando coisas. Desenha aqui o que era uma antiga fortaleza do passado que sucumbiu e agora é uma ruína que todos temem entrar. E aí você cria isso no jogo. O jogo ele se passa em eras. Então, na verdade, você vai ter um ciclo de estações do ano. E quando uma estação passa, né, você vai ter alguns rolamentos e algumas coisas que atualizam o status de cada uma das classes, de cada uma das casas. Para quem eles devem favor,
como é que é a influência deles sobre as outras casas. Mais importante, eles estão numa visão positiva ou negativa em relação a esse arbítrio? Ele tem essa casa como um aliado ou ele está começando a ficar preocupado com essa casa, né? As falhas nas rolagens, elas vão gerando um medidor que eles chamam de turmoil, que vai medindo principalmente quanto que tá esses pequenos atritos estão crescendo e virando, por exemplo, uma vila que entra em rebelião e você vai ter que lidar com ela. E aí, como você vai lidar com ela? Você vai atender os desígnios das pessoas que estão reivindicando, ou você vai querer esmagar essa rebelião com mão de ferro? Cada uma das duas coisas vai dar para você algo e vai tirar algo do seu personagem. Ao passo de quantas estações forem necessárias, você pode escolher avançar uma era. E aí, quando você faz isso, geralmente o personagem que é mortal vai morrer, as pessoas ali envolvidas vão morrer, e você pode falar, ok, isso aqui a gente fechou uma parte da história, agora a gente vai contar os descendentes dessas pessoas 20 anos depois, 10 anos depois, 2 anos depois. Você pode escolher o período de tempo que você vai espaçar um jogo e outro, sabe? Que interessante. Cara, ele é muito legal. Todo começo de jogo começa com vocês fazerem... vocês tendo uma corte, onde estão todas as casas reunidas e geralmente onde o arbítrio vai falar sobre o grande projeto. O grande projeto é sempre uma coisa que é um objetivo maior que pode ou não acontecer. Então, por exemplo, o grande projeto pode ser criar uma muralha ao redor de todo o reino, ou invadir um reino rival, por aí vai. E para isso ele vai dar uma série de coisas que você precisa alcançar para atingir esse objetivo, ou uma série de coisas que, se forem acontecendo, se forem perdendo, vai levar à falha daquele objetivo. Então, cara, eu gostei muito da estrutura desse jogo, sabe? Tipo, eu acho ele bem desafiador no sentido de você ter esses momentos que você joga com a casa, sabe? E a casa, como é que ela vai agir? Ela vai agir de uma forma militar, pesada, usando da força. Ela vai usar de espiões, subterfúgio, vai tentar sabotagem. Ela vai usar diplomacia. Eu achei isso muito legal nos movimentos que tem no jogo, sabe? Cara, eu fiquei muito interessado nesse jogo, pra ser sincero. Não é de hoje. Eu gosto muito dessa temática, sabe, de casas nobres e é uma coisa que o Legacy tem, né, que você joga tanto com personagens quanto com organizações. O Legacy original tem esses dois elementos de jogo, né? E eu acho que combina super bem com isso. E a temática específica do jogo me é muito. Me interessa muito, né? Mecanicamente eu tinha ideia que provavelmente ia ser bom, porque o Legacy é muito bom. É um jogo que eu gosto muito. Então, ficou mais tranquilo nesse sentido. Mas a temática é muito gostosa. Fazia um tempo, eu lembro quando anos atrás acho que foi você que me mostrou um hack de Apocalypse Engine que tinha uma parada parecida, que você jogava com membros, tipo, com casas nobres e tal, mas nunca foi pra frente. Sim, E desde então eu tenho um interesse em achar um bom RPG que traga esse feeling, né? Essa coisa meio Game of Thrones, como você falou, e execute isso de maneira interessante no RPG. Parece que até agora. E esse parece ser uma excelente. Uma excelente tentativa, né? Eu achei interessante as coisas que ele faz, no sentido, por exemplo, de ele define no começo do jogo, e basicamente o que você vai tentar pegar o jogo inteiro é uma balança entre quais são, ele chama de surplus, né, que seriam os recursos que a sua casa tem. Isso é uma medida arbitrária que pode significar, por exemplo, dinheiro, tropas, acesso ao mar, arte, poetas, cura, medicina. E são as mesmas coisas que você usa para os surplus e para os needs, né, as necessidades. Então, dinheiro, se tá no surplus, você é uma casa rica, você tem dinheiro em abundância. Mas, de repente, uma batalha que você entra, e a parte de batalhas entre as casas, eu achei fantástica, porque é um sistema de apostas.
você começa a... E é até um sistema um pouco complexo de você conseguir fazer, por exemplo, pensando hoje em dia que você já lê o jogo pensando como jogar ele pela internet, né? É verdade. Porque o sistema de batalha desse jogo, em linhas muito gerais, ele pede que você faça uma aposta no sentido de cada jogador pega um token de uma cor específica, sei lá, uma ficha de pôquer, você é vermelho, eu sou branco. Aí eu viro e falo, eu tô querendo apostar o meu dinheiro, né, o meu surplus aqui, dinheiro. Aí eu coloco o meu token branco numa caixinha, né, ou num saco. Aí você fala, eu vou querer apostar minhas tropas. Aí eu vou falar, eu vou apostar minha honra. E a gente vai colocando até chegar uma pessoa que fala, bom, eu já apostei demais. E aí, conforme vão as rolagens, você vai tirando esses tokens de dentro do saco, e com isso, aquela casa vai perder aquilo, entendeu? Então você pode tirar um token e falar, isso aqui representa o dinheiro que você apostou e você está consumindo os recursos da sua casa nessa batalha. Que legal. Então agora o que você tinha dinheiro que era um surplus virou um need, né? Virou uma necessidade da sua casa. Então você vai precisar de outros movimentos que vai te deixar ganhar alguma coisa que você tem em need, né? Que interessante. E pelo que eu entendi dessa mecânica, bom, eu não quero entrar em detalhes, mas é uma aposta porque você nunca sabe o que vai sair do saco. Exatamente, Então, porque aí a ideia é que quando legal. a gente vai alternando, enfiando a mão no saco e tirando coisas de dentro, entendeu? Roleta russa Caraca, que legal esse sistema. É legal, tem mais regra ali no meio, lógico, rolagens, Não, sim, outras mas coisas, mas o conceito principal da coisa é muito interessante. então é muito legal como você pode, de repente, uma batalha que você decidiu fazer, não é só ir pra batalha, você tem que angariar recursos. Os próprios recursos, esses surplus, você pode definir que eles estão num lugar específico. Então, por exemplo, a gente tem o dinheiro tá numa fortaleza específica, eu tenho um tesouro. Então é fácil você recorrer a isso. Por outro lado, se alguém te atacar nessa fortaleza e tomar a fortaleza, pode tomar isso de você. Muito Por outro bom. lado, você pode resolver que eu tenho muito dinheiro porque cada uma das minhas províncias é muito rica. Então, se eu quiser angariar dinheiro para a batalha, eu vou ter que sair recolhendo de todas as minhas vilas. Isso vai recorrer para um teste e vai precisar de tempo, porque você está angariando esse recurso. Então, você deixa ele espalhado, teoricamente, ele está mais protegido. Mas quando você precisar usar, ele não vai estar à mão. Você vai precisar de um tempo e de uma rolagem específica para poder pegar tudo isso e levar para o campo de batalha ou usar de outra forma. Muito bom. Muito legal. Cara, foi um jogo que eu achei muito interessante quando eu li sobre. Eu não gosto tanto do Legacy assim, mas é porque realmente a temática dele do pós-apocalíptico, etc., Eu não me também acho atrai tanto. também concordo com você. Quando eu li o Legacy, eu falei, nossa, adorei o sistema, isso aqui tem ideias muito legais. Não tô muito interessado nessa pegada pós-apocalíptica. Exatamente. E aí, quando eu li esse aqui, eu falei, cara, eu acho que é isso que eu queria, sabe? Tá bem na pegada do que eu queria ter, do que eu queria experimentar. Vira e mexe a gente fala sobre um jogo que tivesse essa coisa de você mexer com essas grandes forças, né? Com, sei lá, um clã, ou então a igreja, e você representar isso de alguma maneira. Eu acho que já teve várias tentativas de fazer, né? Até o Birthright do AD&D é uma maneira de você tentar abordar isso. Mas eu acho que esse jogo eu achei bem legal o jeito que ele põe. Se eu tivesse uma única crítica que eu tenho é que não é... Eu tô super acostumado com Apocalipse End, etc. E eu não achei um jogo simples no que eu tava vendo. Ele tem... Primeiro que você vai ter a ficha de um personagem e vai ter a ficha da casa, e você vai ter que alternar momentos dos dois. Mas, além disso, ele tem muitas partes móveis, né? Muitas coisas que vão estar mexendo na sua ficha, muitos marcadores que você vai estar acumulando, muitos trackers que vão estar subindo ou descendo. Então, me pareceu um jogo assim que ia ser legal ter uma galera que tivesse lido bem, que tivesse bem ciente para não deixar as regras escaparem, sabe? Porque é aquele tipo de coisa que é muita diferença entre você... eu fiz essa rolagem e eu perdi esse recurso aqui, e você deixar isso passar, entendeu? Isso muda muito a narrativa. Então eu achei um jogo bem complexo. Essa coisa do duelo das casas, você tem que apostar, eu acho que seria uma coisa meio tricky de fazer online. Talvez não, às vezes você poderia só deixar alguém responsável
com um saco em casa puxando as coisas que se dane, mas, né? Mas, de qualquer forma, um jogo que eu li, eu achei muito maneiro, muito legal no que coloca. É Free From Yoke o nome. Muito bom, olha aí. Gostei. Free From Yoke, vou correr atrás desse jogo, cara, que eu fiquei bem interessado em jogá-lo. E você? O que você traz pra gente hoje? Cara, a primeira recomendação RPGística que eu tenho é um jogo que eu gostaria de ter lido mais dele para poder falar sobre, mas eu não consegui, mas do que eu li eu adorei, que é um RPG que saiu há pouquíssimo tempo aqui no Ocidente, mas ele já é um jogo mais antigo no Japão, que é o Kamigakari God Hunters. Comecei a ler hoje. Olha aí. Aí, ó. E, cara, eu gosto. Bom, eu gosto muito de RPG. Todos os RPG japonês que eu li, né? Japonês no sentido de feito no Japão, que eu li, eu gostei. Que foi. Essencialmente, eu tenho Rabancho Zero, que eu acho um jogo excelente, e o Double Cross, que é um jogo muito interessante também. E agora vem o Kamigakari pra cá, e ele é um livro que tem algumas coisas que são bem queridas pro meu coração, sabe? Então vamos lá, o Kamigakari, ele é um jogo de ação, um jogo essencialmente tradicional. Tradicional não é uma palavra muito boa, que a gente fala tradicional, a gente pensa em D&D aqui, né? Mas o que eu quero dizer nesse sentido é que ele é um jogo muito preocupado com combate. É um elemento importante dele, de um jeito que lembra um pouco o Double Cross, que eu comentei, e é um jeito muito peculiar de RPG que a gente não tem tanto no Ocidente aqui, eu acho, sabe? Ele lembra até um pouco o jogo de Super, se a gente fosse comparar com o que a gente tem aqui em termos de mecânica na hora de construir o seu personagem, porque você tem uma porrada de poderes e coisas que você vai construindo para montar um personagem que vai expressar os poderes que você quer calcular, que você quer transmitir, mas eles estão atrelados a não são raças, mas são meio que classes, assim, que dividem as coisas nesse jogo. Mas o que mais chamou atenção foi o cenário e é o fato de que eu há muitos anos quero um bom jogo para jogar um anime, sabe? E eu acho que esses jogos que vêm do Japão são algumas das melhores pedidas que ele tem. Que eu vi nesse sentido. E o Kamigakari, ele tem em seu cenário uma das coisas que eu mais gostei. Então a ideia dele é que é um mundo moderno, ele tem um elemento de urban fantasy, se a gente fosse chamar assim, porque existe uma ideia de sociedades sobrenaturais e os seres, os deuses estranhos que agem sobre as sombras, a população mortal se mantém isolada dessas informações, enquanto um grupo de super-humanos, super-seres, e o que te torna super é muito variado, normalmente tem a ver... Enfim, tem um elemento específico no cenário que faz isso, mas tem várias tradições nesse sentido, e você luta contra deuses dark gods, né, como eles falam, deuses malignos que querem destruir o mundo, ou humanos possuídos por esses deuses malignos em troca de poder, etc. E você tem que proteger o mundo dessa maneira, eu vou dizer, meio secreta, né, meio urban fantasy como a gente conheceria. E do que eu vi desse jogo até agora, eu achei ele muito, muito maneiro. Tanto em termos de arte e estética, que é coisa bem anime, bem RPG japonês em alguns sentidos, quanto também dos elementos mecânicos e do que o jogo te deixa fazer. É um jogo muito interessante se você... eu diria que ele é um jogo muito interessante se você vê um anime e você fala, nossa, que personagem massa, que tipo, que se sente nesse sentido, sabe? Que personagem legal, será que conseguiria fazer alguma coisa parecida? Aqui a chance que você consiga é bem razoável, porque ele tem um sistema de poderes muito amplo. E tanto que alguns dos exemplos que ele usa de personagens jogáveis, né, que você pode tanto usar esses personagens prontos, quanto
se espelhar ou usar as personagens prontas para entender como é que faz a ficha, que é relativamente complexa, você tem coisas que eu particularmente adoro. Na hora que eu vi que eu podia fazer um padre católico com 2 pistolas, uma delas de prata, e eu falei, ok, esse é o meu tipo de jogo, sabe? Você sabe que acho que na página em cima desse, que é o que me vendeu o jogo, foi a ilustração de cima, que é o Rhyme Devil, que é o cara que se transforma como um Transforming Hero, como saído de um show de um desenho para crianças, né? Eu olhei isso daqui, eu falei já, tipo, na hora, eu falei, caralho, que eu quero muito isso aqui. E você tem o mago que usa smartphone para fazer magia, e ele tem tantos conceitos interessantes nesse sentido, sabe? Você tem a ideia de ter uma regalia, que é uma arma especial capaz de matar essas criaturas sobrenaturais. Ela pode ser meio que qualquer coisa, e desde que você imbua ela com novos poderes, você customiza sua arma. E cara, a chance que eu vi nesse jogo é dentro dessa estrutura que ele coloca, é a chance de fazer personagens muito carismáticos de anime e pegar influências e trazer elas e realizar elas mecanicamente no jogo, sabe? Então tem muita coisa legal aqui para quem é fã de anime e quem gosta de RPGs nesse gênero, pelo que eu vi até agora. Como eu falei, eu não li tanto quanto eu gostaria, mas eu vi que o cenário dele é bem desenvolvido, que ele tem vários NPCs carismáticos, que ele tem um cenário muito bem definido em termos da região que você joga, com NPCs que podem aparecer, etc. Então eu tô muito curioso para ver mais sobre ele. Eu dei uma corrida para ver a parte do sistema que ele tem e parece bem não sei se complicada a palavra certa, mas ele parece bastante complexo no sentido que a maioria desses jogos são quando você tem um monte de poderes e como é que você... Ele lembra Exalted em alguns sentidos, mas sem ser insano. Sabe? Sem te dar, tipo, escolha... Aí, rapaz. Não, é que ele não chega pra você e fala, ó, escolha 15 poderes dentre essa lista de 1.100. Sabe, ele te fala, escolha alguns poderes entre essa lista de 15, entendeu? Então é mais interessante nesse sentido. Mas você vê que ele tem toda uma preocupação com combate tático. Eu vi que ele tem toda uma preocupação com combate tático, com a maneira como seus poderes funcionam e counters. Eu imagino que eu não preciso ler esse sistema todo ainda, então eu ainda não tenho certeza de como isso vai funcionar, mas eu imagino que se ele rodar bem, se ele entregar o que ele propõe, o jogo uma luta nesse jogo, alguma coisa assim, vai parecer uma luta de Naruto ou uma luta de Hunter x Hunter, sabe? De counters e contra-counters, ideias e poderes que anulam poderes e uso criativo das habilidades que você tem para vencer combates difíceis. Enfim, então, Kami Gakari é a minha recomendação de hoje. Você tem mais alguma coisa que você queria falar dele? Já que você começou a ler também? Eu comecei a ler, eu li pouco, na verdade, né? Porque eu acho que ele é um livro que ele faz muito bem o papel de vender pra você, porque você abre a capa... É foda. Você já passa por os tipos de personagem e você já fala, ok, isso aqui é... Aí, cara, começa a vir 1 milhão de coisas na sua cabeça, né? Você vem... Kaze no Stigma, que era um anime que eu gostava, você vê... Como é que é o nome daquele... Ai, que tinha... A gente assistiu esse anime. Garei, que anime teve o Garei Zero, mas tinha o mangá também. O Garei era muito isso. Você lembra daquele anime que você assistiu comigo? Eu sei que você assistiu, que tinha um robô, um ciborgue padre que entrava em Genocide Mode. Como é que era o nome desse anime? Genocide Mode, Engage. Exato. Não era Trinity Blood? Trinity Blood, exato. Trinity Blood. De lá que vem o clássico também, o Isaac Ferdinand von Kempfer. Isaac Ferdinand von Kempfer, puta que pariu. Exato, vem de lá. Lembra esse tipo de anime também. Lembra Fate? Lembra a série Fate, sabe? Fate, o outro lá... Tem até um poderzinho que eu tava dando uma lida nos poderes, tem um poder que é igualzinho os portões da Babilônia. of Babylon. Igualzinho, você, tipo, sumona uma infinidade de armas do passado e joga contra o inimigo. Até uns anos mais antigos, Blue Seed, né? Essas coisas. Sim. Que
Puta, enfim, N animes sobre, tipo, nós somos no dia de hoje, existem monstros escondidos da sociedade, a gente caça esses monstros, yada, yada, yada. E eu acho que ele, como eu falei, né, eu acho que ele faz um papel excelente de vender o livro com poucas páginas, decisão acertadíssima do cara de abrir e já mandar umas puta ilustração bonita, colorida. Colorida, foda. Mangá, assim, na sua cara, pra você falar, ok, é disso aqui, né? É o tipo de jogo que eu começo a ler e eu fico com aquele medinho, assim, de tipo, ter aquele sistema de regras um pouco mais complexo do que eu gostaria. Vai ter. De uma certa forma, se você falar que ele tem muita coisa que uma coisa anula a outra e você tem que estar pensando e isso tiver um impacto forte, pode ser uma coisa que eu vejo até como interessante, porque, né, meio que te obriga a pensar direito as habilidades na hora que você vai construir, na hora que você vai usar. Isso pode ser legal. Mas, né, eu ainda tenho que ler. Bom, como eu falei, né, eu tô lendo, depois conforme eu for lendo, a gente vai atualizando no Twitter. Pois é, talvez a gente fale mais de Kamigakari aqui ou no Twitter, enfim. Mas que o potencial tá ali pra ser o jogo de anime que eu queria jogar tem um tempo, está. Maravilha! E você, Victor, o que mais tem pra falar hoje aí? No... Cara, eu queria sair um pouquinho do nosso eixo RPGístico e falar de duas obras que eu li. E por serem duas e não serem de RPG, eu vou falar um pouquinho mais curto, né? Mesmo porque eu quero que as pessoas vejam para também terem suas opiniões. E primeiro eu queria falar de um quadrinho que eu li recentemente e tuitei sobre, que chama... em inglês é Beautiful Darkness, e em português ficou Aurora nas Sombras. É um quadrinho único, né? É uma graphic novel de um autor... Ele era europeu, mas eu acho que é francês os autores. E foi publicado aqui pela Dark Horse. Dark Horse, Dark Side Books. Então, falando que é uma coisa da Dark Side, já dá pra pensar que vai um pouquinho pra uma linha mais dark, né? Aí, qual que é a pegada? Bom, eu gosto muito de histórias que tem uma pegada de contos de fada, né? A gente tava falando recentemente no episódio dos Zenes, a gente falou de Labirinto, e aí eu falei de outras obras que eu gosto que são na mesma pegada, né? Que é Labirinto, que é História Sem Fim, tarará. E todas elas têm também uma coisa que eu gosto, que não é só uma pegada de contos de fada, mas quando você pega isso e você faz uma coisa um pouco mais dark em cima disso, sabe? E Aurora nas Sombras é isso. Aurora nas Sombras, a premissa você começa a ver uma história com esses pequenos seres que têm, sei lá, pouquíssimos centímetros de altura, são pequenininhos, e eles estão se referindo a si mesmos como príncipes, princesas, etc. Eles estão num lugar meio escuro, fechado, você não está entendendo muito bem. E aí esse lugar começa a mexer e de repente o lugar começa a desabar e você não está entendendo, parece que estão dentro de uma caverna. Quando eles saem, você vê que eles estão saindo de dentro do corpo de uma garotinha que acabou de morrer no meio de uma floresta. Eita. Essa é a pegada do Aurora nas Sombras. Ele é uma história que vai misturar muito essas criaturas que são extremamente inocentes, simples, e que vão se deparar com, de repente, eles estão na floresta, e essa floresta é cheia de perigos, seja eles coisas que eles não podem comer porque vão envenenar eles, sejam animais que vão caçar eles. Então é aquela historinha que você começa a abrir e fala assim, nossa, que fofinho, e de repente você vira e fala, opa, e aí você, caralho, o que tá acontecendo? E aí essas criaturas super fofinhas, elas começam a meio que se unir em determinados grupos para poder sobreviver. Esses grupos começam a ter atritos e de repente esses grupos começam a tomar decisões que são coisas extremamente cruéis uma com os outros. E ele vai numa pegada meio Lord of Flies, conhece esse livro? Senhor das Moscas? Sim. Das crianças perdidas que meio que começam a tomar umas... É aquela coisa, né? Até onde você é capaz de ir para sobreviver. E, cara, uma história muito boa, curta, assim, deve ter umas 60 páginas. Baratinho de comprar na Amazon. Foi uma história que eu peguei, li uma versão digital dela. Quando eu terminei de ler, eu fechei e fiquei olhando assim pra tela, sabe, meio de queixo caído, falando, caralho, o que foi que eu acabei de ler? Aí automaticamente eu entrei num site e falei, vou comprar o físico, porque é aquelas coisas que, tipo, eu tô muito impactado e eu vou comprar porque eu quero ter isso aqui comigo, sabe?
Então essa é a primeira indicação que eu queria deixar, Aurora nas Sombras. Que se você gosta de uma história de fantasia dark, com essa pegada de vou contrapor desenhos fofinhos, coisinhas bonitinhas, com de repente pessoas morrem de maneiras bizarras, esse aqui é a parada pra você. E a outra que eu queria falar, pra ser rapidinho, é um livro de uma autora nacional que eu li, gostei, já faz alguns meses, e eu tava pra falar dele em algum lugar, não tava achando, então eu vou usar esse espaço aqui pra falar disso. É um livro que chama Asas Escuras. É um livro que é o primeiro de uma série que ainda está sendo publicada, chama Nictofilia. A autora chama Iue Fernandes. Asas Escuras é uma história de fantasia urbana que se passa numa cidade fictícia, mas que vai te relembrar qualquer metrópole assim do mundo. E é uma história sobre coletores de almas. Sobre essas... eles não são bem anjos, não são demônios, não são humanos, são criaturas que... eles foram meio que moldados por uma entidade maior, e essa entidade deu uma parte da essência deles para esses coletores, para eles fazerem as suas atividades. O interessante é que a coisa de coletar almas é um negócio, é literalmente um negócio. Então, a personagem principal, que é a Lorna Helgard, ela tem essa coisa de ter vindo de uma deusa do submundo, de mitologia nórdica, etc. Mas, por exemplo, você tem essa outra companhia rival que são a mesmo tipo de criatura criado por Anubis, entendeu? Uhum. E tem esses diversos... Dá a entender que houve uma espécie de Ragnarok, sabe? Okay. Que diversos deuses, assim, da morte se reuniram, mataram outros deuses e tomaram posse. E aí essa coisa das almas virou meio que um negócio entre eles. Eles têm metas a cumprir, eles têm... locais de interesse, essa cidade é território dessa companhia, ou não, cada companhia tem uma coisa especializada, ou não, né? E aí no meio disso tudo vai desenrolar uma história que pra mim foi bem gostosa de ler, porque eu tô um pouco cansado de fantasia urbana que explica muita coisa logo de cara, sabe? Para comparar com uma outra obra nacional que eu gosto, o autor é muito bom, mas, por exemplo, os livros do Eduardo Spohr, Batalha do Apocalipse, etc. Eu gosto, são livros muito bons, assim, eu acho bem interessante, mas eu não gostava de quantas vezes ele precisava repetir, sabe? O tecido da realidade, não sei o que lá. Os querubins são os guerreiros, não sei o que lá. Aqui a autora não tem nada disso, cara. Ela vai te dar um en passant sobre os poderes, fala assim, eles são capazes de controlar a própria densidade, então eles podem ficar leves o bastante para pular e ser carregados pelo vento, efetivamente eles voam, ou eles podem ficar densos o bastante para dar um murro e quebrar uma parede. E acabou, cara. Daí você vai pra história. Então, sabe aquela história que não tem muita enrolação? Ele tem uns mistérios, vai aparecendo coisa, mas ela não perde tempo te explicando os meandros, assim, olha só esse universo que eu criei, meu Deus, e agora eu vou te explicar 10 vezes para que serve cada coisa. É um livro curto até, acho que tem umas 200, 300 páginas, a história é bem direto ao ponto. Na verdade, quando você termina o livro, você fala, caralho, mas terminou assim? E agora, eu acho que agora em agosto ou setembro vai sair o volume 2, a continuação. Acho que o volume 2 encerra a história do livro, ele termina num puta cliffhanger. Mas, cara, foi aquela surpresa agradável, sabe? Quando você pega, você começa a ler um livro. Eu segui a autora um pouco no Twitter, vi algumas coisas que ela postava, achava legal, etc. Só que eu não consegui encontrar o livro para vender, e aí teve uma tiragem pequena, mas você agora encontra Amazon, outros lugares para vender, fica mais fácil. Vira e mexe tá entrando em promoção. Eu paguei acho que 20 e poucos reais no meu.
né? Mas agora ele não tá em promoção, mas vira e mexe entra. E eu super recomendo, se você gosta de fantasia urbana, uma história simples, direta ao ponto, não é uma mega saga, não é parte de uma mega saga, não é aquela coisa, ok, eu tô lendo o livro 1 de 15, e eu acho que isso também me inspirou para ler, né? Porque eu gosto muito de Urban Fantasy, mas às vezes eu vou pegar para ler um livro e eu falo, caralho, é uma série com trocentos livros, me dá certo desânimo, sabe? Tá difícil eu ler um livro. Quem tirar eu ler, sei lá, trocentos assim. Mas eu vou deixar o link embaixo, junto com o link do Aurora nas Sombras. Asas Escuras, da Yue Fernandes. Muito bem, muito bem. Interessante. E, então, para concluir o nosso episódio aqui, eu tenho também 2 recomendações mais rápidas, mas que eu acho que vão ser interessantes. A primeira é, então, por falar em livros com 15 livros, 16 livros e coisas do tipo, eu queria recomendar uma série de Urban Fantasy chamada The Dresden Files. Olha aí. Pois é, eu já falei dela aqui algumas vezes, mas o que traz ela de volta é que finalmente, depois de quase 6 anos de hiato, o autor voltou a publicar. E saiu agora em julho o 16º livro da série Dresden Files, que é o Peace Talks. E, meu Deus, que livro bom! E o 17º sai em outubro, se não me engano, já. Então, eu espero que o autor tenha voltado ao ritmo habitual de lançamentos de livros. De qualquer forma, é uma série muito gostosa, muito fácil de ler, apesar do tamanho, pode chamar muita atenção. Os livros não são muito grandes, não são difíceis de ler e são muito interessantes. O cenário de fantasia urbana do Jim Butcher, que é o autor desses livros, é um dos mais interessantes que eu já tive contato e permeia uma série de elementos de fantasia muito interessante. Se você gosta de World of Darkness, tem muita influência ali. Você vai ver lobisomens, fadas, vampiros e magos e tudo isso e muito mais junto e misturado, com versões muito interessantes de cada uma dessas coisas. Então, fica a minha recomendação do 16º livro, que acabou de sair, eu li e é muito bom. Mas uma outra coisa que eu queria falar rapidinho, que é RPG e é legal, é que literalmente hoje, do dia que esse episódio está sendo gravado, saiu o Advanced Player's Guide para Pathfinder 2ª edição. E eu passei as últimas muitas horas lendo ele compulsivamente. E fica aqui a minha ideia para esse jogo. Se você gosta de Pathfinder e tem interesse em Pathfinder, eu acho que este livro ele é essencial como um companion para o seu jogo de Pathfinder. Ele expande muito o Core Rulebook, ele traz novas ancestralidades, novas classes, opções novas para as classes que já existiam, e eu acho que ele amplia o escopo do Pathfinder 2ª edição de maneira importante para áreas em que ele não chegava antes, pelo simples tamanho do livro original. Era uma coisa proibitiva, às vezes, de trazer para o jogo, sabe? Então tem muita coisa legal de opção de personagem e coisas legais para colocar no seu jogo vindo do APG. Até agora, destaque imenso para uma das novas ancestralidades, que seriam equivalente às raças nos outros jogos, né? Que são os kobolds. Os kobolds ficaram maravilhosos. Eu nunca vi kobolds tão bons. Eu tô morrendo de vontade de jogar com kobold, porque todo o stick dos kobolds no Pathfinder 2ª edição foi que eles são criaturas de incrível autoconfiança e arrogância, porque nós somos descendentes dos dragões e nós somos fodas e tal, mas isso tudo meio que é um blefe, e na hora que dá errado eles são covardes e assustados, e isso se reflete muito bem nos poderes raciais, nas habilidades que ele tem. Eles têm uma habilidade, por exemplo, chamada cringe, em que na hora que eles vão sofrer um crítico, eles fazem uma expressão tão patética que o cara que vai dar o crítico dele fica com dó e não dá um crítico. Então, eles têm uma habilidade que literalmente você pode se esconder atrás de um party member para você usar o save dele para um teste, sabe? Boa, curti. E eu acho que a que melhor coloca essa dualidade é uma habilidade que eles têm que se você resistir, quando vai fazer um save throw para resistir uma habilidade de medo,
Se você tiver um sucesso, ele considera um sucesso crítico. Nada te assusta, você é incrivelmente corajoso. Mas se você tiver uma falha, ele é uma falha crítica. Mas se te assusta, você fica em pânico. Sabe? Então, eu achei muito legal essa dualidade dos kobolds. Eu acho que fica muito legal pra fazer um personagem meio, sei lá, inspirado por coisas tipo Invader Zim, sabe? Ou Pink o Cérebro, umas coisas mais assim, em algum sentido. Mas eu gostei muito dessa dualidade que eles têm de grande confiança e covardia no mesmo corpo, sabe? Ficou muito legal essa descrição. E as outras que eles trouxeram também são bem interessantes, as classes novas estão muito legais, especialmente a Witch e o Oráculo, achei que ficaram muito, muito bacanas. Então, se você gosta de Pathfinder, é um livro imperdível, vale muito a pena pegar. Então, por enquanto é isso que eu fico de recomendações aqui. Tá legal. Mais alguma coisa que você quer trazer pra gente? Eu acho que não, acho que estamos aí, acho que um Temos o episódio mais programa? curtinho. It's a wrap? It's a wrap, pois é. Episódio mais curtinho, mas eu acho útil e pelo menos tem um conteúdo aí pra galera. Talvez o grande destaque do episódio seja o Free from the Yoke, mas espero que o pessoal curta as coisas que a gente falou, e tanto ele, o Kamigakari e outros jogos semelhantes. Então, é isso, gente. É isso. A gente precisa de encerramento, né? Porque a gente chega nessa parte e a gente fica, e aí, isso aí. E fica um silêncio. A gente Pois não é. tem como encerrar o episódio. A gente já tá passando o 4º episódio. Toda vez que a gente termina assim, eu falo, pro próximo, eu vou pensar uma coisa e eu vou pegar o Chess meio desprevenido, sabe? Tipo. Tipo, Tok Tok. Quem é? Radu. Que? Ah! Não, mas isso não te dá nada, porra! E é isso, ouvintes. Com isso, você aqui. Até a próxima. Até mais, ouvintes. Tchau, tchau.